E o tema de hoje vai ser um tema onde eu vou explicar alguns símbolos, e mais especificamente a roda de Sansara, que é também conhecido como a roda do sofrimento. A roda de Sansara é um símbolo, basicamente, que está nas culturas orientais, mais especificamente o budismo, mas não necessariamente a roda de Sansara seja exclusivo do budismo. A roda de Sansara também está no hinduísmo e dentre outras filosofias que agora não vêm na minha mente. Essa própria roda de Sansara, ela é uma roda que tem questões filosóficas muito profundas e guarda conhecimentos profundos desse símbolo. Ok? Eu vou tentar explicar aquilo que eu entendi sobre essa tal roda de Sansara. A roda de Sansara é uma roda complexa que tem as suas divisões. Nessa roda de Sansara, há um lado que tem os pensamentos dévicos os seus nidanas, que são os seus compartimentos, certo? Seus estábulos. E há também os compartimentos do seu lado sombra. E ali também tem os seus nidanas e a sua contextualidade. E acima, cobrindo a roda de Sansara, há uma alegoria que é conhecida como Mahakala. Mahakala seria basicamente protetor, a protetora dessa roda. E aqueles indivíduos que tentam adentrar essa roda vai ter que passar por Mahakala, que seria basicamente as ilusões. Então aqueles indivíduos que tentam entender a roda de Sansara passa por essas questões mentais. Além das questões psicológicas e o psicodrama que se encontra nos nidanas, em toda aquela questão simbólica, a Mahakala. E essa própria roda que se retroalimenta dos desejos, dos vícios e da realidade como a gente conhece, tem essa proteção. Ok? Então é algo simbólico. Esse símbolo só passa a existir a partir da realidade mental, da tela mental, a partir da reflexão, certo? Que a gente começa a acessar o mundo metafísico, o mundo astral, ok? E em algumas meditações, em alguns treinamentos específicos, a gente consegue lidar com essa realidade alegórica, certo? Essa roda de Sansara. Mas também, se a gente refletir e ver em questão de mundo, ela também se encaixa e se adapta à realidade que nós vivemos. Ok? Então, basicamente, a roda de Sansara seria uma espécie de prisão, onde que prende os egos a viver tal tipo de contextualidade. Que essa roda de Sansara tem temperamentos, tem vidas, né? E etc. Segundo esses monges tibetanos, né? Esses monges que estudam Swami, os sadhus, ele alega que o ser humano tem que sair da roda do sofrimento e alcançar essa tal iluminação que seria a consciência, o entendimento do sofrimento e da realidade que nós vivemos. A partir do entendimento
a gente consegue lidar com o sofrimento e se libertar e se desfazer desses nidanas, desses nós. Então, basicamente, quando a gente se liberta pela uma visão assim mais ocidental, sair da Matrix. Mas a gente não pode sair da Matrix de uma forma juvenil, porque assim você vai estar caindo em ilusões, ou seja, as ilusões de Mahakala. Ou seja, você vai ter uma falsa impressão de ter evoluído sem ter evoluído. Então, é complexo. Ok? É isso que me levou à reflexão. Me fez olhar esses símbolos, como eu já tinha falado do homem e seus símbolos. A gente vê que a mente humana tem esses símbolos, essas rodas, essas divisões complexas, que quando você começa a praticar algumas autoinduções, a se desenvolver, a ler alguns livros que tem realmente essas chaves, você começa a querer, a entender e abrir, de certa forma, a partir da reflexão, né, da análise, você começa a entender as complexidades que há naquelas chaves, né? Então, basicamente é isso. Não é sair da roda de Sansara por capricho ou por vaidade, pois se você sair dessa forma, você vai se perder. Porque também as barreiras do ego, as ilusões, a própria Sansara existe para delimitar o ego humano. Pois se você não tem um ego, se você não tem uma persona, você se torna um louco, um perdido literalmente. Ou você pode cair também pro lado sombra dela, né? Mas para você ver a complexidade, ela tem diferente tipo de espectro. Então é complexo. Até eu mesmo, o simples fato de eu falar é complicado. Mas eu não posso deixar de trazer a explicação de Sansara. Eu não me declaro um budista como um apoiante do hinduísmo, mas eu vejo a necessidade de falar desse símbolo. Ok? Então, quando você começa a entender Sansara, você começa a lidar da melhor forma possível com os 3 venenos que ali está, basicamente, no núcleo. E a gente passa a converter. Então, basicamente, a roda de Sansara, Mahakala, é uma espécie de professor, ensinamento. A partir do entendimento, da reflexão, das meditações, das observações, do conhecimento adquirido ao longo do tempo, você começa a lidar com toda essa alegoria que existe em Sansara, né? Esse espectro que representa os temperamentos humanos, os ambientes. E eu vou estar trazendo também vídeos, né, relacionados a essa explicação de Sansara, que eu vou aprofundar mais e vou trazer outros vídeos para a gente entender melhor. Então, basicamente é isso. Sansara é um símbolo profundo e complexo. A gente também tem que ter cuidado quando a gente lida com esses símbolos antigos, pois eles não são feitos à toa. Às vezes eu abro o YouTube, eu leio próprios livros e lá há indivíduos fazendo esses símbolos, né? Esse sigilo, essas mandalas, e elas têm vidas. E ali esses próprios meditadores passam horas e horas fazendo essas mandalas, esses símbolos. Horas. Concentrado em fazer e reproduzir aqueles símbolos com excelência. E a partir do momento que eles terminam ali, basicamente aquele ritual,
Eles observam, analisam e começam a destruir o símbolo. Pois eles acreditam que tudo se transforma. E é uma questão também de desapego. Então, quando a gente começa a falar da filosofia budista, das filosofias orientais, a gente tem que ter um pouco de cuidado para não enlouquecer, por causa dessa questão de perder o ego, de sair da Matrix, etc. Por isso tem que ser muito bem trabalhado. Eu falei aí em poucas palavras, para a gente entender e começar a aprofundar. Depois a gente fala sobre inconsciente, subconsciente, como querer entender. Sobre uma questão até meio que metafísica, mas a gente tenta trazer pelo ponto de vista lógico e analítico. Como os ocidentais realmente se interessam. Ok? Então vamos compreender aos poucos, para adentrar a esse símbolo. Pois, segundo os psicólogos ocidentais, o inconsciente é constituído por linguagem. E quando a gente vai para a filosofia oriental, ele se afasta um pouco dessa questão de controle. E tem uma frase que eu gosto muito de Tao Te Ching, que é a ação a partir do não agir. Veja a complexidade. Foi um pensador chamado Lao Tse. E ele tem os seus poemas de reflexões até assim meio que abertas e profundas e abstratas, mas não sem lógica, a lógica ali, mas leva você para uma questão mais elevada e reflexiva. E essa aqui é a questão de quando a gente começa a adentrar, para a gente adentrar de uma forma segura, certo? Pois esses indivíduos se aprofundavam mais, entendiam mais, pois adotavam a vida de monge, né? Ele era ligado ao monasticismo. E eu não vou incentivar ninguém à loucura, ao monasticismo. A gente tem que basicamente se basear, como alguns mestres ocidentais se baseou, e utilizar essas filosofias, esse ensinamento para complementar os nossos conhecimentos ocidentais. Ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Em breve estarei trazendo mais vídeo a respeito do tema do canal. E até a próxima.